Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nessa semana, chamada Semana da Paixão, nós cada vez mais vamos nos aprofundando naquilo que vai ser o desfecho da história de Jesus. O processo de Jesus que vai sendo refletido através do Evangelho de São João. E hoje, no símbolo da serpente que é levantada no deserto em uma haste, a serpente de bronze, que vai ser uma memória do amor misericordioso de Deus. E que este elemento, esta imagem, é retomada no Evangelho quando Jesus fala que quando for erguido, vai salvar a toda a nossa humanidade. É o Senhor que se usa de um gesto de extrema violência, a morte na cruz, um escândalo para os judeus e para os gregos, para ser um instrumento para a nossa salvação. É esse mistério do amor incondicional de Deus que resiste mesmo ao ódio do ser humano que nós estamos para contemplar no Tríduo Pascal. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, espera no Senhor e ser corajoso. Fortifique-se teu coração, espera no Senhor. A primeira leitura de hoje é do livro dos Números. O livro dos Números, ele alterna textos legislativos com textos sapienciais que vão contando a história da salvação. E também, por outro lado, a história da salvação é sempre uma história da infidelidade do ser humano. E é sobre essa infidelidade que nós hoje vemos esse trecho que nos fala de quando os filhos de Israel estão no deserto. O povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável, do maná, daquele alimento que eles mesmos pediram e que Deus começa a mandar do céu. Estamos com nojo deste alimento miserável. Depois da epopeia da libertação da escravidão do Egito, faltava ao povo de Israel a constância. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Depois daquele momento inicial de um grande evento que muda a nossa história, é mais difícil a perseverança, é mais difícil a constância. E é o momento que nós nos cansamos, que nos aborrecemos, que não notamos mais a presença de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Este povo começa então a blasfemar, começa a impacientar-se contra Deus e contra o seu escolhido. E dizer assim que vocês nos trouxeram no deserto para morrermos aqui. Então, é uma série de acusações perversas contra Deus. É blasfemar, é falar contra o Senhor. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas. Ora, encontrar serpente no deserto não é uma coisa rara. A serpente é um animal no deserto. Ela se esconde no meio da areia, disfarçada, para poder pegar as poucas presas que existem. Mas é um refrão constante para o povo de Israel, na tradição bíblica, tudo aquilo que acontece de bom ou de ruim é sempre atribuído à ação de Deus. Se serpentes aparecem no deserto, é porque Deus fez aparecer. E que através disso, então, vai fazer com que o seu povo reflita sobre a sua condição. E é isso que vai acontecer. Porque no sofrimento o povo de Israel vai dizer: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Reconhecem que Deus que mandou e agora pedem a Moisés para que interceda. E o Senhor vai dizer: faze uma serpente abrasadora e coloca como um sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Então a serpente não é aquela que salva, ela é um sinal. E vejam, irmãos, que é o Senhor mesmo que determina de fazer uma imagem. Não é a única vez que Deus faz isso. Então o problema de Deus não é com a imagem, mas com a imagem idolátrica. A imagem que é um sinal da misericórdia de Deus é bem-vinda. É Deus mesmo que determina de fazer. Mas duas condições: aquele que for pecado e aquele que olhar para a serpente vai ser curado. E quem olhava para a serpente de bronze ficava curado.
Irmãos caríssimos, essa serpente ela é retomada no quarto evangelho como sinal do Cristo, o Cristo que é levantado numa haste, a cruz para a nossa salvação. O salmo responsorial de hoje, o salmista vai suplicar assim com o Salmo 101. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-me, atendei-me sem demora. Ele, o Senhor, ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isso, e o povo novo a ser criado louve a Deus. Na aclamação ao Evangelho de hoje, semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Jesus continua o seu discurso e vai dizer assim: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Nós estamos ouvindo aquele grande processo simulado de Jesus, em que ele apresenta, já no início do seu evangelho, praticamente, de João, a defesa daquilo que vão ser os argumentos que vão levá-lo à morte de cruz. E Jesus, então, com essa expressão, os judeus, que são chamados aqui judeus dos inimigos de Jesus, eles não entendem. O discurso de Jesus constantemente no quarto evangelho, mas sobretudo nessa parte, mostra uma incapacidade de diálogo dos judeus para com ele. Ele fala uma coisa e eles não entendem, entendem outra. Ao dizer assim, eles vão dizer: por acaso vai se matar? E Jesus continua: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou Yahvé. É a revelação da sua identidade divina que Jesus faz no texto de hoje. Ele se revela como Senhor. Eu sinto nesse texto que Jesus, depois de já ter episódios no qual ele insiste para mover o coração dos seus adversários para uma conversão, não é que Jesus os abandona, mas Jesus insiste para que eles façam um caminho de conversão. Então Jesus assim diz, quase que claramente, vai dizer: eu sou Yahvé. E eles não compreendem o que Jesus está falando, que ele está falando da sua relação com o Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Elevar o Filho do Homem é quando ele estiver numa cruz. Então sabereis que eu sou. É na cruz que Jesus manifesta a sua identidade divina. No quarto evangelho, é da cruz que o Senhor vai cumprir todo o seu mistério de salvação. Primeiramente, nós vamos ver a leitura da paixão da Sexta-feira Santa, que Jesus chega ali como um Senhor. É ele que, diferentemente do Evangelho de Marcos, em que ele vai recitar o salmo: meu Deus, por que me abandonaste? No quarto Evangelho, é ele que se doa. Ninguém me tira a vida, eu a dou. E vai dizer: tudo está consumado, e entrega o seu Espírito. Elevado na cruz, ele finalmente nos evangelhos todos pode ser reconhecido como o Senhor. Aquilo que na vida pública ele evita de se identificar com o Messias, é ali que ele é reconhecido como Salvador. Então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. O Evangelho de hoje termina com uma frase de consolação, porque enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. E que esta fé de muitos vai acirrar ainda mais os ânimos dos inimigos de Jesus contra ele, porque ele está fazendo discípulos. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Tenham todos um bom dia. Aproveite as práticas da Quaresma, a liturgia desse tempo, para fazermos ainda um caminho de conversão, de preparação para o Tríduo Pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.